Não apenas Bet-Sarim seria abandonada, a própria crença nos príncipes também teria um fim. Era o ano de 1950. Para o Brasil, isso aconteceu em 1951. A sentinela de 1º de agosto de 51, nas páginas 119 a 121, sob o título Príncipes por toda a Terra, passa a mudar a visão que se tinha sobre os príncipes. Ela diz: já faz alguns anos que tanto o restante como a grande multidão de outras ovelhas esperam a aparição dos prometidos príncipes da nova terra. Alguns anos? Bem, se contarmos desde o lançamento de milhões que agora vivem jamais morrerão até a data de 1950, dá cerca de 30 anos. Um total de 30 anos esperando os príncipes. No passado, diz a Torre de Vigia, entendíamos que isto se aplicava exclusivamente às testemunhas de Jeová dos tempos antigos, antes de Cristo, os homens que eram os antepassados naturais de Jesus Cristo. Notem mais uma vez a velha desculpa, a velha maneira de justificar os seus erros. No passado, entendíamos. Se eles fossem de fato honestos, diriam o seguinte: no passado, a liderança das testemunhas de Jeová entendia que era assim e fez vocês acreditarem nisso como se fosse uma verdade. Lamentamos nosso erro. Isso não é escrito pelo corpo governante ou pelo presidente da Sociedade Torre de Vigia, não é mesmo? É mais fácil seguir aquela velha tradição de dizer: no passado entendíamos, no passado a sentinela falou. A sentinela não falou nada, alguém escreveu nela. Mas continuando o artigo. A Sociedade Torre de Vigia, ela passa a explicar que na sua glória celestial como rei, Jesus terá filhos terrestres. Isaías 9:6 o chama de Eterno Pai, Príncipe da Paz. Os antigos dignos, antepassados de Jesus, se tornarão seus filhos, porque ele os levantará dos mortos e lhes dará a vida eterna. Já está quase completo o povo para o nome de Jeová, a quem ele chama, mediante a vocação celestial, ao reino dos céus. Apenas um pequeno restante deles ainda está sobre a terra. Percebam que isso foi escrito, gente, lá em 1950, e se dizia que havia um pequeno restante de ungidos. Isso significa que o atual corpo governante e até mesmo os outros antes deles não estavam incluídos como ungidos do restante. Na década de 50, já se dizia que esses mais recentes ungidos, eles eram em substituição de quaisquer entre o restante espiritual que perdem a oportunidade do reino por causa da infidelidade no meio deste mundo. Isto é, em 1950 se dizia que havia um restante ungido, que era os mais velhos desde o tempo de Rutherford, e que os novos ungidos que apareciam era para substituir algum desses ungidos antigos que fraquejaram na fé ou a abandonaram. Certamente são colocados nessa categoria aqueles que despertaram e compreenderam a manipulação mental da Torre de Vigia. Daí, essa sentinela de 1951, recuperando uma antiga luz dos tempos de Russell, essa sentinela declara: o 6º volume de Estudo das Escrituras, a Nova Criação, capítulo 3, na página 157, disse: e podemos estar certos de que quaisquer que se consagram e sacrificam plenamente nos interesses da causa do Senhor, após estar completa a classe celestial, acharão que o Senhor tem bastantes bênçãos de outra espécie ainda para dar, e que todas as suas bênçãos estão destinadas aos que se consagram e sacrificam a si mesmos. É possível que estes sejam contados entre os fiéis da antiguidade, que manifestaram
a disposição sacrificadora que agrada a Deus, antes do princípio da vocação celestial. Daí citam também a Torre de Vigia e Arauto da Presença de Cristo, de 1º de setembro de 1915, na página 268 e 269, dizendo: nosso pensamento é que, ao fechar-se a porta desta idade evangélica, não haveria mais geração pelo Espírito Santo à natureza espiritual. Todo aquele que depois venha a Deus mediante consagração, antes de inaugurar-se a obra da restauração, será aceito por ele, não uma posição celestial, mas a posição terrestre. Tais estariam nas mesmas condições que os dignos antigos aceitos por Deus. Não conhecemos nenhuma razão por que o Senhor recusaria receber os que se consagrarem depois de encerrar a vocação celestial da idade evangélica e antes de iniciar-se plenamente o milênio. Ou seja, aqui a sentinela está recuperando uma luz antiga do tempo de Russell, dizendo que as pessoas que não tinham a vocação celestial, não eram ungidas, elas mesmo assim participariam do reino, porque elas seriam consideradas também príncipes sobre toda a terra. Elas seriam dignas por terem depositado a fé em Jesus. Porém, em 1920, Rutherford não concordou com isso. Na edição de 15 de janeiro de 1920, sob o título Dignos, Antigos e Modernos, a da Watchtower discutiu o assunto dos dignos modernos, de acordo com as informações e fatos que então estavam disponíveis, e disse não no tocante a tal classe. Ou seja, Rutherford mais uma vez trouxe escuridão às luzes de Russell, apenas para depois da sua morte a Sociedade Torre de Vigia colocar como verdade as explicações antigas. Os cristãos que não têm esperança celestial seriam tão dignos quanto os antigos patriarcas, pois aceitaram a Jesus por Messias, seu Salvador e Rei. Depois, ao fazerem uma revisão sobre o termo sar, que significa príncipe em hebraico, chegou-se à conclusão de que as outras ovelhas, a que se deram posições de responsabilidade na odierna organização teocrática e visível, ainda que seja sobre um grupo de 10 que se reúnem para estudo bíblico e serviço unido na vizinhança, devem cuidar de cumprir bem suas atuais responsabilidades. O que significa isso? A sentinela estava dizendo que os anciãos que cuidavam de responsabilidades na organização atualmente poderiam ter grandes responsabilidades quando o reinado de Jesus estivesse sobre a terra, pois eles atuariam como príncipes, assim como os príncipes antigos, ou os patriarcas antigos chamados de dignos ou príncipes. Agora, que dizer do texto de Isaías 32, versículo 1? Ali também é falado sobre príncipes. Antes, explica a sentinela, se pensava que estes se relacionavam com os príncipes do Salmo 45:16, mas, desde 1947, passaram a entender que os príncipes de Isaías 32:1 se aplicava ao trabalho dos anciãos já antes do Armagedom, e os antigos dignos do capítulo 11 de Hebreus só tomariam suas posições sobre a terra após o Armagedom. Então não existia mais aquela esperança de ver os antigos patriarcas ressuscitados antes do Armagedom, e isso ficou só para depois. Antes de 1950, os irmãos pensavam que os patriarcas poderiam aparecer nos congressos, que ali seria uma revelação para todo mundo. E o Frederick Franz, ele se aproveitou dessa fé ingênua dos irmãos, mais precisamente num congresso em 5 de agosto de 1950. Havia naquele estádio
mais de 82 mil pessoas. E o Frederic Franz, para explicar esse novo entendimento a respeito dos príncipes, ele disse o seguinte para aquela plateia de milhares de pessoas: ficaria contente esta Assembleia Internacional de saber que aqui, hoje à noite, em nosso meio, há vários dos prospectivos príncipes da nova terra? Imagina como os irmãos ficaram ansiosos com aquela notícia. Será que iria aparecer algum patriarca ali? Percebam como uma testemunha lá daquele congresso falou a impressão que ele teve diante daquele anúncio do Fred Franz. A torre de vigia chama de L.E. Resch, a pessoa que vai dizer o seguinte, essa testemunha: as pessoas nos corredores correram para as entradas do estádio para ver a tribuna do orador, talvez esperando ver Abraão, Davi ou talvez Moisés. A assistência ficou em pé, a atmosfera estava carregada. Estou seguro que, se alguém com barba comprida andasse até a tribuna, não haveria meios de conter a multidão. Vejam, gente, como aquelas testemunhas de Jeová confiavam cegamente em tudo o que a sociedade Torre de Vigia dizia. Eles, por 30 anos, estavam esperando ver os patriarcas ressuscitados como príncipes na terra. Daí, Fred Franz faz aquele discurso dizendo que os príncipes estavam ali no meio deles. Óbvio que todos ficaram extremamente excitados com aquilo. Mas aí, Fred Franz dá um banho de água fria em todos ao explicar que os príncipes, na verdade, estavam ali porque eram as pessoas que tinham a esperança de viver na terra. Eles seriam tão dignos de serem chamados príncipes quanto os antigos dignos, os patriarcas hebreus, algo que Rutherford não concordava, mas se tornou como verdade a partir do ano de 1950. E tudo isso, gente, me faz lembrar do Salmo 146, versículo 3, que diz: não coloqueis nos poderosos a vossa confiança, são apenas homens nos quais não há salvação. Aí eu pergunto a vocês, quando as testemunhas de Jeová vão aprender esse texto? Quando vão aplicar na sua religião o conselho do salmista de não colocar a confiança nos poderosos da humanidade? E esses poderosos, muitas vezes, eram presidentes da sociedade Torre de Vigia. Até quando vão acreditar em promessas vãs? Eu não sei, mas a verdade é que Beth Sarim foi e continuou fazendo parte do imaginário das testemunhas de Jeová por muitos anos. E ela segue até hoje dando um testemunho do que pode acontecer quando milhares de pessoas confiam cegamente em promessas humanas. Está aí o testemunho visível que Rutherford deixou para todas as gerações. Esse foi o vídeo de pesquisa sobre Beth Sarim, seu início, meio e fim. Um testemunho de uma vergonha monumental que custou uma considerável soma de dinheiro.